Oi, estamos de volta com mais uma mensagem e hoje o tema que nós escolhemos, ele está contido exatamente no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente no item 18. Eu sou Miraneide Burégio, trabalhadora do SELEC, Centro Espírita Luz, Esperança e Caridade, e ele fica na Várzea, na cidade do Recife. Nós vamos falar hoje sobre o bem e o mal sofrer. Nós sabemos que todos os filhos de Deus, independente de casta, de cor, de cultura, todos nós passamos por momentos de dificuldades. Nós passamos por situações de sofrimentos. E esses sofrimentos, de acordo com a doutrina dos espíritos, eles fazem parte exatamente de um projeto de evolução necessária a cada um de nós. Nós conhecemos, ao longo das nossas vidas, vários momentos de dores. Nós conhecemos, nas nossas vidas, sentimentos de desconfortos. A gente é bom frisar que todas essas dores, elas nascem exatamente na carne. Elas se amparam ali na nossa materialidade. Mas a mesma doutrina nos fala que a cada sofrimento nós evoluímos. Por quê? A carne sofre, mas enquanto a carne sofre, o espírito enaltece. O espírito evolui. É o aprendizado de cada um. A diferença está exatamente em como cada um de nós passamos pelo sofrimento, né? A gente não está falando de uma coisa simples, a gente não está falando de uma coisa boa. Sofrer não é bom nunca e em situação nenhuma. Mas é o que existe. Isso é fato. As dores da vida existirão. Jesus, ao passar aqui na terra, ele disse: no mundo existirá dores e ranger de dentes. Foi o Mestre Jesus quem disse. E o próprio Jesus Cristo, ele também sofreu, né? Quando ele se fez carne, quando ele se fez homem, ele também padeceu aqui as dores que nós conhecemos da carne. Sabendo que Jesus Cristo, e todos nós sabemos, que ele era um espírito que não merecia exatamente aquelas dores, nada fez, nada cometeu que provocasse exatamente todo aquele sofrimento. O único pecado de Jesus Cristo é que ele era uma ameaça aos poderosos daquela época. Porque ele tinha uma mensagem nova, porque ele tinha uma mensagem inovadora de transformação de homens. E aqueles homens quiseram segui-lo. Porque mesmo na sua ignorância espiritual, aqueles homens descobriram que aquela criatura de Deus, ele era diferente. Ele precisava ser ouvido. Ele precisava ser seguido. É tão bonito a compreensão disso, porque eram pessoas muito humildes, espíritos ainda muito ignorantes, endurecidos, mas que compreendiam exatamente aquelas palavras de Jesus. O comportamento de Jesus e o seu exemplo fez com que aquelas pessoas quisessem segui-lo, mesmo sabendo que mais adiante poderia acontecer alguma coisa. O próprio Jesus, que era sabedor de tudo, ele se submeteu para que ele fosse, através dos séculos sem fim, ele fosse exemplo, modelo e guia para todos nós. Mas na carne, Jesus Cristo sofreu, né? A gente não pode desprezar as dores que ele teve ao ser crucificado, ao carregar aquela cruz, ao receber aquela coroa de espinho, as dores que ele sentiu. Ele sangrou como qualquer pessoa normal, ele chorou, ele sentiu dor como qualquer criatura normal, porque ele estava na carne, né? Se a gente for avaliar Jesus Cristo no seu evangelho, nas suas passagens, e ele viveu cada capítulo e cada versículo do seu evangelho, a gente vai conhecer, que vai descobrir que Jesus Cristo manipulava energias de uma forma fantástica, né? Haja vista que ele curou cegos, ele curou leprosos,
né? Ele mudou comportamentos, ele salvou, né? Ressuscitou Lázaro, que ele mesmo disse que não tinha sido, ele não ressuscitou Lázaro, porque no Evangelho ele diz que Lázaro não estava morto, Lázaro dorme. Foi um processo de catalepsia que lá tinha passado, mas ele manipulava energias de uma forma fantástica. Então, se Jesus Cristo tinha aquela sabedoria para aquela época que era incomum, mas ele era um espírito diferenciado, se Jesus Cristo podia manipular energias, ele podia também ter evitado todo aquele sofrimento. Mas ele sabia que a finalidade dele na Terra, como homem, em carne, vivendo uma vida material, ele sabia que serviria de exemplo para toda uma humanidade que viria depois dele. E somos nós, hoje, atualmente, em pleno século XXI, no ano de 2015, que somos os continuadores daquele evangelho, porque nos baseamos exatamente no exemplo que ele nos deixou, né? Mas se ele próprio não teve a menor preocupação de manipular energias e de evitar aquela dor, é porque tinha uma finalidade. Deixar o seu exemplo para que nós pudéssemos, nos nossos momentos de dores e sofrimentos, pudéssemos vê-lo e identificar exatamente o processo de sofrimento que nós estávamos passando. Tudo isso faz parte de uma cadeia amorosa de atitudes de Jesus Cristo, de uma cadeia fraterna de comportamentos de Jesus, para que nós pudéssemos nos aliviar as nossas dores, nossos sofrimentos, através do seu exemplo. Mas narra também o Evangelho que em momento algum Jesus Cristo reclamou. Se a gente avaliar, o Evangelho nos fala que Maria, sua mãe, acompanhou todo o sofrimento do seu filho. Durante toda a Via Crucis, Maria estava acompanhando seu filho, chorando, resignada. O Evangelho fala que Maria não questionou Deus sobre as dores que seu filho estava passando. Jesus Cristo não reclamou ao Pai exatamente o que estava passando. Mas como Jesus sabia que nós íamos segui-lo, e era isso que era a finalidade dele na vida material, ele fez questão de deixar algumas mensagens, de deixar o seu exemplo através da sua dor e o seu comportamento, para que nós pudéssemos avaliar e nos identificar exatamente com ele. Há o Evangelho que antes da ceia larga, Jesus Cristo se reuniu com os apóstolos, com seus discípulos, no monte, para esperar que os seus perseguidores daquela época iriam chegar até ele naquele momento, naquele dia. E aí narra o Evangelho que Jesus, num determinado momento, pediu para ficar sozinho e foi a um determinado local e falou com Deus. E ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E imediatamente ele disse: seja feita a tua vontade na minha vida. É exatamente essa a mensagem maior que a gente tem que compreender nos momentos da vida. Foi esse o exemplo de Jesus. Ele sabia que ia sofrer. Ele sabia que passaria por momentos terríveis. Mas ele tinha uma finalidade. Deixar o seu exemplo, a sua perseverança, a sua resignação e principalmente a sua aceitação à vontade de Deus, para que nós pudéssemos nos amparar nos nossos momentos de dificuldade, sabendo que toda a humanidade, que todos os filhos de Deus enfrentarão num determinado momento situações de dores, de desconfortos, de sofrimento, faz com que a gente comece a acreditar que nós estamos tão do lado de Jesus, nós somos tão parecidos com Ele, nós somos tão irmãos dele, e Ele nos amou de uma forma tão sublime, tão grandiosa, que Ele vivenciou exatamente essa experiência para que, através de seu exemplo, através da sua vivência, nós pudéssemos nos amparar nos momentos de dores.
Agradeçamos a Deus todas as situações de desconforto. Aprendamos a sofrer com sabedoria e amor. Resignemo-nos diante da vontade do Pai, que tudo pode e tudo opera em benefício do Filho dele. Saibamos que o Pai que nos criou, ele tinha uma finalidade. Ele tem uma finalidade para cada vida que ele deixou aqui. Todos nós, todas as obras da criação de Deus, são extremamente importantes para ele. Porque somos nós, aqui na Terra, que fazemos valer todo o processo de uma vida. Não só na materialidade, mas principalmente na espiritualidade que a vida tem. Somos espíritos eternos, aprendendo a viver corretamente. Faz parte do espírito ter a sua carne, ter um veículo para se movimentar. E faz parte do aprendizado material. O aprendizado no mundo, principalmente nas dores, conviver e aprender a sentir dores, resignados, sabendo sim que o Pai que permitiu a dor, ele permite também, através dessa dor, o crescimento. Tem um ditado que diz assim: tudo que não serve para matar, serve para fazer crescer. Eu sou muito de acordo com esse ditado. Aprendi muito com o processo de doença que vivi. E acho que todas as pessoas podem, porque o Deus que ampara um filho é o mesmo Deus que ampara todos. A diferença está na maneira como nós nos relacionamos com Deus, na maneira como nós acreditamos, na maneira como conhecemos a grandiosidade do seu amor, da sua força e do seu poder nas nossas vidas, amparando nas dificuldades, fazendo crescer nos sofrimentos e nos dando oportunidades de vivenciá-lo cada dia mais. Que nós possamos aproveitar todas as oportunidades de dores e sofrimentos para enaltecer as nossas vidas, nossos espíritos e engrandecer dentro de nós a fé que nos une, que nos habilita para verdadeiramente conhecer o Pai que nos criou, que é um Pai de amor, de generosidade e de muitas bênçãos. Muita paz e muito progresso espiritual para todos nós. Obrigada.